Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Beatriz Tomaszewski e esse daqui é o Mulheres na História. Se você está pela primeira vez aqui, eu peço para que você se inscreva aqui embaixo, para que você compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo e para que você fique ligado aqui, porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as mulheres no Antigo Egito. Bom, assim como no vídeo, então, que a gente tem aqui das mulheres em Roma, é muito difícil da gente dar características específicas, né, sobre o período, sobre o status jurídico ou sobre a cultura, porque a gente não está falando de 100 ou 200 anos de história, a gente está falando de 3.000 anos de história. Então é muito complexo a gente conseguir colocar algo muito sistemático e muito específico. Então eu decidi trazer aqui as características e as representações que mais convergem dentro da historiografia atual, porque mesmo os historiadores eles não têm tanta certeza sobre a posição das mulheres dentro do Antigo Egito. Vamos começar então tratando um pouquinho sobre a jurisdição do Antigo Egito, sobre o status jurídico das mulheres. Bom, as mulheres que eram livres no Antigo Egito, elas eram geralmente administradoras de suas casas, mas diferente de outras culturas da antiguidade, elas não se limitavam apenas à administração doméstica. Pelo contrário, as mulheres egípcias elas poderiam exercer diversas profissões diferentes, mas as mais comuns estavam ligadas aí à produção de tecidos e também de roupas. As mulheres elas poderiam fazer testamentos, elas poderiam ter propriedades e elas poderiam legar bens, e todas elas estavam sobre a sua própria responsabilidade. Ou seja, elas não eram submissas às vontades de seus pais ou de seus maridos. As mulheres, então, tinham essas questões, esses direitos, o que diferenciava muito a mulher egípcia da mulher em diversas outras sociedades e culturas do mesmo período. E as mulheres, elas também, além dali de não estarem submissas ou dependerem da vontade ou do consentimento de seus pais ou maridos, perante a lei, elas tinham os mesmos direitos do que os homens, os mesmos direitos. Fossem elas, no caso, solteiras, casadas ou viúvas, todas elas estavam sob a mesma jurisdição, sobre os mesmos aspectos jurídicos do que os homens no Antigo Egito. Complementando mais uma vez essa questão de ser difícil colocar uma única característica ou uma característica exclusiva, eu acho importante ressaltar aqui que mesmo o status delas terem sofrido diversas alterações e transformações ao longo do tempo, elas sempre tiveram um papel privilegiado em relação a mulheres de outras sociedades da antiguidade, em relação a mulheres de outras culturas da antiguidade, que tinham uma autonomia muito mais suprimida do que as mulheres egípcias. Bom, saindo um pouco então das questões jurídicas que a gente viu, vamos entrar então no âmbito familiar e na mulher como esposa e como mãe. Não há registros de que a virgindade da mulher era algo colocado em xeque quando existia, né, uma proposta de casamento. A mulher era livre para se relacionar com quem ela quisesse sexualmente antes do casamento. E o casamento ele era um ideal social buscado por todos e que ele tinha a sua autonomia ali, a sua harmonia e a sua existência que dependia totalmente dos envolvidos, então totalmente dos cônjuges. E essa harmonia, né, ela deveria ser mantida, nenhum dos dois era submisso um ao outro, mas eles deveriam estar em acordo e manter a harmonia entre eles. Caso houvesse um desacordo, caso houvesse qualquer tipo de problema durante ali a existência do casamento, ou mesmo caso se consumasse o adultério, não existia nenhuma prerrogativa negativa da religião ou da sociedade se tivesse necessidade de uma dissolução desse casamento. Então, não haveria problema caso houvesse a separação dos dois, se isso fosse justo, né? As mulheres, elas estavam protegidas
de uma dissolução de casamento injusta. Então, às vezes, se os seus maridos as abandonassem por motivos, enfim, injustos, por motivos que não faziam sentido, elas estavam protegidas por lei e eles seriam condenados a pagar duras penas caso isso acontecesse. A concepção de família no Antigo Egito, ela só existia a partir da existência de filhos, a partir da existência de dependentes. Então já existia ali, né, um certo preconceito com a mulher estéril. Mas, diferente de outras culturas, na cultura egípcia não existia aí um preconceito com as mulheres recém-nascidas. E toda a descendência da família, seja ela feminina ou masculina, deveria ser preservada. No que tange a questão da realeza, no Antigo Egito, era a grande esposa que transmitia o direito ao trono. E algumas mulheres chegaram a exercer o poder faraônico, como por exemplo a Nitocris, do Antigo Império. Outras mulheres exerceram muito poder através da influência que elas possuíam sobre seus maridos. A mulher, enquanto mãe no Antigo Egito, era o pilar mais sólido da família egípcia. E essa questão de mãe e filho na cultura egípcia, ela era muito solidificada, ela era muito preservada. Então, uma mãe, ela continuaria sendo mãe, ela continuaria aconselhando, ela continuaria protegendo seu filho até o final de sua vida. Bom, a gente está vendo então que a mulher egípcia é diferente da mulher em outras culturas, né? Ela possuía aí uma grande autonomia sobre si mesma e sobre as suas escolhas, sobre as suas atitudes. Uma coisa que aí a gente vem para convergir ali, para se assemelhar entre outras culturas, é que a mulher no Antigo Egito, né, apesar dela ter toda essa autonomia e esse status jurídico, ela ainda estava sujeita às representações negativas e aos imaginários negativos que eram criados acerca delas e de suas personalidades e corpos. O Antigo Egito, ele tinha um padrão estético a ser seguido. Então, todas as mulheres deveriam ser esbeltas, altas, com pouco busto e cabelos longos, escuros. Caso a mulher estivesse acima do peso, caso a mulher tivesse o cabelo de uma cor diferente, caso, enfim, qualquer coisa no corpo feminino, na estética feminina que fugisse a esse padrão, era condenado e as pessoas eram aconselhadas a se afastarem de mulheres que fugissem desse padrão estético imposto no Antigo Egito. Além dos padrões estéticos colocados, as mulheres também tinham que lidar com certas representações. Nessa questão, então, aí acho que mais literárias do que pinturas, mas acho que a literatura trouxe mais isso no Antigo Egito, que era uma retratação da mulher como uma mulher caprichosa, como uma mulher vulgar, como uma mulher infiel, como uma mulher frágil, como uma mulher indecisa. Então, assim, todas as características negativas pareciam ser colocadas pro imaginário feminino. O imaginário masculino não possuía esse tipo de coisa, mas o imaginário feminino sim. E por quê? Porque é importante a gente lembrar que essas representações, elas eram feitas por homens. Então, toda essa questão negativa vem de um imaginário masculino criado sobre a mulher. E esses homens, em sua maioria sacerdotes, faziam questão de reforçar esse tipo de coisa, de ressaltar isso em suas obras literárias e ou em suas pinturas, e as mulheres tinham que lidar com esse tipo de coisa, mesmo isso não sendo de fato verdade e mesmo isso não sendo de fato algo geral. Então aquilo que eles pintavam e que eles escreviam trazia sim forte impressão negativa sobre a mulher, sobre a figura da mulher. Para finalizar, é importante ressaltar então que finalmente a gente está vendo uma cultura em que a mulher não está afastada ali, né, das instâncias do poder e de sua autonomia, porém mesmo assim, mesmo não estando afastada dessas instâncias, ela ainda continua sendo alvo e continua sendo submetida a criações errôneas sobre a sua figura e sobre o seu imaginário.
É isso então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, por favor, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. E se vocês tiverem dúvidas sobre este, sobre qualquer outro vídeo, ou sobre qualquer assunto de história, comenta aqui embaixo ou manda uma DM lá no meu Instagram, que vai ser o maior prazer tentar sanar essas questões aí pra vocês. É isso, eu espero vocês então no próximo vídeo.